Encurralado até o limite, sem ter mais para onde recuar, Fang Yi é forçado a escolher a única opção que restou, arriscar absolutamente tudo. Enquanto aquela presença demoníaca assustadora chega cada vez mais perto, ele reúne o último fio de força de vontade e se lança em uma tentativa desesperada de suprimi-la antes que ela o devore por completo. Ao redor de Fang Yi, uma radiância dourada intensa e uma energia demoníaca vermelho-sangue colidem violentamente, rugindo como duas catástrofes se chocando de frente no escuro. Preso bem no centro desse impacto horrível, Fang Yi rende os dentes, se força a continuar consciente e ordena que o sistema libere todo o poder que ainda resta nele. Naquele instante, ele aposta a própria vida em um único resultado final: ou ele domina essa coisa aqui e agora, ou este abismo vira o seu túmulo. O sistema obedece ao comando de Fang Yi no exato momento em que o recebe, respondendo tão rápido que não existe nem sinal de hesitação. No instante seguinte, todos os métodos de cultivo que Fang Yi já dominou despertam ao mesmo tempo, explodindo pelo corpo dele como uma enorme inundação de poder bruto e aterrorizante. Mas forçar tantos poderes diferentes a circularem por um único corpo ao mesmo tempo está longe de ser seguro. O contra-ataque atinge Fang Yi com uma força brutal, e é como se cada osso, cada músculo e cada meridiano dentro dele estivessem sendo rasgados em direções completamente diferentes. Fang Yi segura a cabeça com as duas mãos, com o rosto distorcido por uma dor tão intensa que quase o destrói ali mesmo. A energia violenta descontrolada dentro do corpo dele parece capaz de rasgá-lo por dentro a qualquer segundo, e tudo o que ele consegue fazer é lutar desesperadamente para proteger o último fio frágil da sua consciência. Mas até a força de vontade assustadora de Fang Yi tem um limite. Os olhos dele de repente ficam vazios, perdendo qualquer foco, e no instante seguinte, uma onda devastadora de energia carmesim explode para fora do seu corpo, rasgando as profundezas do abismo como uma explosão violenta. O sistema detecta imediatamente a sobrecarga fatal destruindo Fang Yi por dentro. Com a vida dele já pendurada na beira da morte, ele ativa a proteção de emergência sem perder um único segundo e aciona a técnica do selo da morte, tentando desesperadamente impedir que ele desapareça de vez. Uma força elemental após a outra começa a se reunir ao redor do corpo imóvel de Fang Yi, como se o próprio abismo fosse obrigado a reconhecer que ele ainda não morreu. Relâmpagos brilham e estalam pela escuridão ao redor, uma aura protetora se fecha em volta dele, e correntes negras se enrolam com força no lugar, puxando de volta da beira do fim e provando que, de algum jeito, contra todas as chances, Fang Yi ainda está vivo. Nas profundezas do abismo sem fim, Fang Yi flutua em silêncio, engolido pela escuridão por todos os lados, até que, sem o menor aviso, seus olhos se abrem de repente, queimando com uma luz vermelha feroz. Nesse exato momento, o sistema anuncia que o artefato antigo finalmente foi derrotado, esmagado pela força combinada de todos os métodos de cultivo que Fang Yi liberou. Então o sistema confirma algo que parece quase impossível. A entidade antiga finalmente cedeu. Ela não resiste mais ao controle de Fang Yi, não luta mais contra a vontade dele, e a partir deste momento, reconhece Fang Yi como seu novo mestre. A energia negra densa envolta em Fang Yi começa a se mover, girando para dentro enquanto se reúne cada vez mais perto do corpo dele. Camada após camada se dobra sobre ele como uma escuridão viva, formando aos poucos uma armadura sinistra coberta por espinhos afiados e ameaçadores. Só depois que aquela armadura assustadora toma forma por completo é que o sistema revela sua verdadeira identidade. O poder sinistro que agora cobre Fang Yi da cabeça aos pés não é nada menos que Unseen God Demon Armor. Suspenso no abismo com a armadura sombria presa ao corpo, Fang Yi emana uma aura pesada e sufocante, como se pressionasse tudo ao redor. Quando a energia violenta finalmente se estabiliza e se acomoda em seu corpo, o sistema concede a ele uma habilidade completamente nova, nascida do poder antigo que ele acabou de forçar à submissão. Essa nova habilidade é uma técnica oculta conhecida como Dark Torrent. Ela vem da mesma origem da Unseen God Demon Armor, e no momento em que a técnica entra na mente de Fang Yi, ele a compreende com perfeita clareza, como se ela estivesse enterrada dentro dele desde sempre. Querendo testar o poder que agora corre por ele, Fang Yi lentamente curva os dedos cobertos pela armadura e fecha a mão em punho. Esse simples movimento faz uma onda enorme de energia sombria explodir para fora, liberando uma onda de choque aterrorizante que se espalha pelo abismo. Enquanto Fang Yi observa o poder sombrio se reunir ao redor da sua mão e mudar conforme a sua vontade, uma estranha sensação de familiaridade surge em seu peito. Veias negras pulsam pelo seu rosto, e num clarão repentino de compreensão, ele entende que talvez agora consiga controlar a própria Dark Tid. Com esse novo controle, Fang Yi não é mais puxado indefeso para baixo pela Chaotic Dark Tid abaixo dele. Em vez disso, ele caminha sobre ela com a mesma calma de quem pisa em chão firme, e o mais impressionante é que aquela força destrutiva realmente obedece a ele, recuando no instante em que ele ordena que ela se afaste. Fang Yi se lembra de como seu antigo atributo sombrio costumava aparecer sempre que ele o ativava.
Naquela época, cada uso drenava sua resistência e seu poder espiritual, tornando aquela força sombria ao mesmo tempo uma arma perigosa e um peso enorme para o seu corpo. Mas agora, o atributo sombrio se move ao redor de Fang Yi quase como uma fera domada esperando a ordem do seu mestre. Enquanto a energia sombria se enrola e circula na palma da sua mão, ele a encara com confiança tranquila e declara que, de agora em diante, esse poder nunca mais vai arrastá-lo para baixo. Depois de passar tempo mais do que suficiente nas profundezas do abismo, Fang Yi finalmente decide que não existe mais motivo para continuar ali. Com total calma e controle sem esforço, ele levanta a mão e estala os dedos, preparando-se para deixar para trás aquele lugar silencioso e completamente negro. Enquanto Fang Yi se prepara para partir, um pensamento passa silenciosamente pela sua mente. Ele não tem como saber quanto tempo se passou no mundo exterior, e não consegue evitar suspeitar que seu desaparecimento repentino talvez já tenha jogado tudo além do abismo em completo caos. Na sede da Xia Kingdom Spirit Association, Ye Xiao bate os dois punhos na mesa, incapaz de conter a raiva fervendo dentro dele. Perto dali, Gu Yuru permanece em silêncio, observando com uma expressão tensa enquanto a fúria do presidente continua aumentando. President Ye Xiao direciona toda aquela fúria diretamente aos anciãos da Combat Zone, com a voz afiada pela acusação. Eles tinham levado Fang Yi, Denton Bear, junto na expedição, mas quando a missão terminou, voltaram sem trazê-lo vivo de volta. Ye Xiao os condena duramente, dizendo que, depois de todos os anos de cultivo e de todos os recursos de alto nível que a nação investiu neles, ainda assim eles falharam em proteger até mesmo um único pioneiro júnior. Sob o peso dessas palavras, Elderu só consegue abaixar a cabeça, com o rosto tomado por uma vergonha silenciosa. O presidente exige saber se eles são realmente dignos dos cargos que ocupam. Depois de dependerem de Fang Yi para sobreviver e escapar com as próprias vidas, como poderiam encarar a Xia Kingdom agora que Fang Yi foi justamente aquele deixado para trás? Do lado de fora do escritório, Galan fica parada, ouvindo cada palavra daquela repreensão furiosa através da porta. Depois de escutar o bastante para entender o peso da raiva de Ye Xiao, ela finalmente decide que ficar em silêncio não é mais algo que pode fazer. Galan entra direto no escritório, interrompendo a bronca furiosa de President Ye Xiao com sua própria visão do que aconteceu. Perto dali, Elderu e Elderzan permanecem sentados com expressões pesadas, os rostos abatidos e sombreados pelo peso do fracasso. Aos olhos de Galan, Fang Yi nunca foi o tipo de pessoa que ficaria preso tão facilmente se realmente quisesse escapar. Ela acredita que ele deve ter escolhido ficar para trás porque descobriu algo extremamente importante escondido nas profundezas do abismo. President Ye Xiao não responde a ela de imediato. Ele permanece em silêncio, com a expressão rígida e impossível de decifrar, enquanto as palavras de Galan ficam pesando no ar já tenso do escritório. Então Galan fala com ainda mais firmeza, defendendo os veteranos diante dele. Ela lembra Ye Xiao de que aquelas pessoas já lutavam na linha de frente pela Xia Kingdom muito antes mesmo do despertar da energia espiritual começar. Ela menciona as incontáveis batalhas que eles suportaram e os companheiros que foram obrigados a enterrar pelo caminho. Fang Yi pode ser um gênio que aparece apenas uma vez por geração, mas Galan lembra Ye Xiao de que Elderu e os outros também sentiram um desespero esmagador quando viram Fang Yi desaparecer no vazio. Galan insiste que, se houvesse a menor chance de salvá-lo, Elderu e os outros jamais teriam hesitado por um segundo. Se sacrificar as próprias vidas pudesse ter trazido aquele jovem pioneiro de volta em segurança, ela acredita que eles teriam feito isso sem questionar. Mas President Ye Xiao ainda não consegue aceitar essa explicação. Ele retruca dizendo que Fang Yi é o núcleo do crucial Captain Plain, e então exige saber se Galan pode realmente garantir que Fang Yi sobreviveu, quando nem mesmo seus predecessores conseguiram escapar da Dark Tide. Dominado pela raiva e pela frustração, Ye Xiao grita que o valor de Fang Yi para a Xia Kingdom é maior do que o deles. Gu Yuru rapidamente intervém e tenta acalmá-lo, mas Galan se recusa a recuar, desafiando diretamente a ideia de que cair na Dark Tide significa automaticamente morte. Galan fixa seu olhar feroz em Ye Xiao e rebate o raciocínio dele sem tremer. Se Fang Yi realmente já está morto, então por que o desaparecimento de um pioneiro deveria importar mais do que toda a Stargod Combat Zone que conseguiu sobreviver? Então ela o questiona de forma ainda mais direta, perguntando se duvidar de Fang Yi e desconsiderar a Combat Zone significa que ele acredita que Spirit Association sozinha pode proteger a Xia Kingdom sem depender da força das tropas militares. Percebendo que Galan passou de um limite perigoso, Elderu de repente levanta a voz e grita o nome dela. Sua ordem corta a sala com força, mandando que ela pare de falar e recue imediatamente. A tensão afiada que pressionava o escritório finalmente começa a diminuir. President Ye Xiao solta um suspiro longo e exausto, com a fúria desaparecendo aos poucos do rosto, e admite que o que disse antes veio da frustração. No fim, ele reconhece que Galan está certa.
Agora visivelmente desgastado, Xiao volta sua atenção para a verdadeira crise diante deles e pergunta o que devem fazer a seguir. Se a notícia do desaparecimento de Fang Yi se espalhar, ele teme que isso possa causar pânico por toda a nação e dar coragem aos inimigos para lançar um ataque. Para impedir que a Xia Kingdom caia no caos, eles decidem bloquear toda informação relacionada ao desaparecimento de Fang Yi. O assunto inteiro é colocado sob o mais alto nível de sigilo, sem deixar nenhuma chance para rumores vazarem. Uma semana depois, dentro da Fang Family Villa, a ansiedade de Lin Yi só fica mais pesada a cada dia que passa. A atmosfera silenciosa pela casa inteira torna sua preocupação ainda mais sufocante, como se o próprio silêncio estivesse pressionando sobre ela. Seu primo, Fang Yi, ainda não voltou do domínio misterioso. A cada hora que passa, a ausência dele parece menos um atraso comum e mais um aviso terrível de que algo pode ter dado errado. Quando Lin Yi ouve movimento perto da porta, a esperança imediatamente surge em seu rosto, e ela chama pelo primo sem pensar. Mas quando a porta finalmente se abre, a figura que entra não é Fang Yi de jeito nenhum. É apenas sua mãe. A mãe dela percebe que Fang Yi já está fora há tempo demais e comenta com cuidado que o silêncio dele já dura bastante. Com uma voz calma e carinhosa, ela sugere que Lin Yi tente ligar para ele. Lin Yi explica que esta situação é completamente diferente das vezes anteriores. O lugar onde Fang Yi entrou é perigoso demais, e pior ainda, não há sinal lá dentro. Isso significa que, mesmo se ela ligar, um celular comum jamais conseguiria alcançá-lo. A mãe dela concorda que, mesmo considerando todas essas circunstâncias, a situação ainda não parece normal. Fang Yi ficar completamente inalcançável por tanto tempo não é algo que elas possam simplesmente ignorar como se nada estivesse errado. Então a mãe pergunta sobre a nova missão de Lin Yi como capitã de Tai City. Lin Yi explica que estava esperando Fang Yi voltar para que eles pudessem fazer um teste juntos, mas agora que ele está desaparecido, até a associação ficou estranhamente em silêncio. Esse silêncio estranho só faz a inquietação de Lin Yi crescer ainda mais. Nada assim jamais aconteceu antes. No passado, Fang Yi sempre voltava rápido, mas desta vez Captain Su não sabe de nada, e Gala não respondeu nenhuma das mensagens dela. Incapaz de continuar sentada ali esperando sem poder fazer nada, Lin Yi de repente diz à mãe assustada que vai sair. A decisão vem tão de repente que a mãe mal tem tempo de reagir antes de Lin Yi se mover para ir embora. Lin Yi corre pela chuva forte, e cada passo leva seus pensamentos a um pânico ainda maior. Se algo realmente aconteceu com seu primo, então toda a Xia Kingdom pode ser jogada em turbulência, e o próprio Captain Plan pode desmoronar junto com ele. Lin Yi pressionou uma mão contra o peito, como se pudesse acalmar fisicamente o aperto nervoso que crescia ali. Ela continuava dizendo a si mesma para não entrar em pânico. Alguém assustadoramente poderoso como Fang Yi não deveria cair em perigo tão facilmente. Tai City ainda estava de pé, as ruas não tinham sido destruídas, e por enquanto, aquela calma estranha ao redor dela quase fazia tudo parecer normal. Mas esse conforto frágil durou só um instante. Bem acima dos arranha-céus de Tai City, as nuvens pesadas da tempestade de repente explodiram em flashes violentos de luz roxa. Raios grossos e instáveis rasgaram o céu em arcos tortos e ramificados, se contorcendo sem controle, como se o próprio céu estivesse sendo aberto por dentro. Lin Yi congelou onde estava, com os olhos arregalados e as pupilas contraídas em choque. Ao redor dela, as ruas mergulharam no caos, com pedestres gritando, se empurrando e fugindo em todas as direções. Então, de dentro das nuvens rasgadas da tempestade, algo parecido com um meteoro em chamas rompeu o céu, brilhando intensamente enquanto caía direto em direção a Tai City. No instante em que aquele objeto em queda atingiu o chão, uma onda cegante de luz explodiu pela cidade. Lin Yi levantou instintivamente os dois braços diante do rosto, protegendo os olhos daquele brilho insuportável. Mas mesmo em meio à explosão, ela sentiu uma pressão familiar e sufocante se espalhar pelo ar, e seu coração afundou ao perceber o que aquilo significava: outro antigo trone havia chegado. Do local do impacto, uma coluna colossal de energia azul disparou para cima com uma intensidade ensurdecedora, atravessando direto a tempestade acima. Seu brilho fantasmagórico se espalhou pelo horizonte da cidade, banhando prédios encharcados, ruas e torres de vidro em uma luz nada natural, como se a cidade inteira tivesse sido presa dentro de um sinal sobrenatural. Não muito longe dali, em um ponto mais alto com vista para a cidade encharcada, vários capitães permaneciam em silêncio sob a chuva. Nenhum deles se mexia. Suas silhuetas escuras se destacavam contra o cenário tempestuoso enquanto encaravam à distância, observando em silêncio aquela enorme coluna azul subir cada vez mais no céu. A chegada do artefato não chamou apenas a atenção dos protetores de Tai City. Nos cantos escondidos da cidade, figuras que espreitavam na escuridão começaram a se mover.
Pares de olhos vermelhos se acenderam nas sombras, sorrisos sinistros surgiram em rostos ocultos, e para eles, esse trone recém-descido não era apenas uma ameaça desconhecida, mas uma chance sangrenta de conquistar mais poder. Ao mesmo tempo, dentro do vazio azul caótico, Fang Yi continuava forçando seu caminho por aquele espaço estranho. Ele saltava de um pedaço de destroço flutuante para outro, com o corpo envolto em uma aura vermelho escura que tremeluzia como uma chama viva. Ainda assim, o domínio infinito ao seu redor parecia um labirinto impossível, sem entrada, sem limite e sem saída visível. Por mais que avançasse, ele ainda não conseguia encontrar as coordenadas que levavam de volta à realidade, e a irritação apertando seu peito ficava mais pesada a cada tentativa fracassada. Fang Yi baixou o olhar para a sombra se espalhando sob seus pés, sabendo muito bem que aquilo era Unseen God Demon Armor que ele já havia subjugado. Seu olhar ficou mais frio e afiado, e com uma expressão questionadora, ele perguntou se nem mesmo essa armadura antiga era capaz de encontrar um caminho para sair daquele lugar. Mas a resposta que ele esperava nunca veio. O sistema continuou tão silencioso quanto antes, sem oferecer absolutamente nada. Não havia voz, aviso, sinal, nem sequer a menor pista para dizer o que tinha dado errado ou onde a saída poderia estar escondida. As sobrancelhas de Fang Yi se franziram enquanto uma possibilidade após a outra passava pela sua mente. Talvez arrastar a força Unseen God Demon Armor para fora daquele domínio misterioso tivesse causado algum efeito borboleta imprevisível. Ou pior, talvez a situação não fosse acidental, e uma força invisível estivesse prendendo os dois de propósito dentro daquele espaço estranho. Bem naquele momento, a aura sombria ao redor dele piscou de repente, pulsando como se tivesse reagido aos pensamentos que passavam pela sua cabeça. Fang Yi imediatamente voltou sua atenção para ela e questionou a sombra diretamente. Mas a figura sombria balançou a cabeça em uma negação apressada, quase desesperada, claramente tentando dizer que não era responsável por nada daquilo. Os olhos de Fang Yi se estreitaram ainda mais quando outra suspeita surgiu em sua mente. Ele pressionou mais, perguntando por que a entidade de repente ficou incapaz de falar, se pouco tempo antes ela claramente havia usado uma voz humana para atraí-lo até a Dark Tide. A sombra não tinha como responder. Ela apenas tremia no lugar, com sua forma instável ondulando e oscilando no ar, como se entendesse cada palavra que Fang Yi dizia, mas não conseguisse formar uma resposta. Aquele silêncio impotente deixava toda a situação ainda mais anormal e perturbadora. Fang Yi soltou um suspiro baixo e escolheu não continuar forçando o assunto. O que quer que tivesse acontecido com a voz da armadura teria que ser resolvido depois. Agora, o mais importante não era desvendar esse mistério, mas encontrar uma forma de escapar desse domínio infinito e voltar ao mundo exterior. Naquele exato momento, a luz vermelha no olho de Fang Yi de repente ficou mais afiada, e sua expressão mudou. Em algum ponto além do caos ao seu redor, ele finalmente sentiu algo fraco e delicado, um fio fino de conexão levando de volta à realidade. De volta ao mundo real, as nuvens de tempestade acima de Tai City foram rasgadas mais uma vez quando um enorme feixe de energia azul desceu do céu. Ele atingiu a cidade com uma força aterrorizante, e o impacto anunciou a chegada de mais um misterioso trone. A chuva pesada castigava as ruas, e pessoas apavoradas fugiam em todas as direções, pisando em poças enquanto corriam por suas vidas. Mas Lin Yi fez o contrário. Em vez de escapar com a multidão, ela avançou direto para o caos, cortando a cortina de chuva enquanto corria em direção ao lugar onde a energia havia caído. Lin Yi entendia exatamente o quanto aquele momento era perigoso. Fang Yi havia desaparecido, e agora um trone tinha descido de repente em Tai City. Se a situação ficasse sem controle por tempo demais, a cidade inteira poderia ser lançada em completa desordem. Mesmo sabendo do risco, ela decidiu que precisava investigar pessoalmente. Seus sapatos batiam com força no asfalto molhado, fazendo a água espirrar a cada passo apressado. A chuva escorria ao redor do seu corpo enquanto ela avançava. Mas antes que conseguisse ir muito mais longe, seus instintos de repente dispararam um alerta, avisando que alguém por perto estava escondido à espera, pronto para atacar. Um homem sinistro carregando uma faca apareceu na estrada à sua frente, bloqueando seu caminho de propósito. Um sorriso convencido e inquietante se espalhou pelo rosto dele enquanto ele a chamava de Miss Lin com confiança demais. Lin Yi parou na hora, mudando sua postura para uma posição defensiva enquanto encarava e exigia saber quem ele era. Então, através da cortina densa de chuva, mais capangas armados começaram a surgir um após o outro, fechando as rotas ao redor dela. Lin Yi passou seu olhar afiado pelos inimigos se reunindo e então zombou deles com frieza, chamando-os de idiotas por ousarem se infiltrar em Tai City justamente em um momento tão caótico. Sua expressão ficou ainda mais fria enquanto ela exigia saber o que eles queriam dela. Mas antes que qualquer um pudesse responder, Lin Yi atacou primeiro.
Uma onda feroz de energia espiritual verde explodiu para fora do seu corpo, atravessando a chuva e empurrando violentamente os atacantes que se aproximavam. Ela não desperdiçou nem o menor movimento. A energia verde se torceu e se solidificou sob seu controle, transformando-se em vinhas grossas e agitadas. Essas vinhas dispararam pela chuva como cordas vivas, enrolando-se com força em um dos capangas mais velhos e prendendo no lugar antes que ele pudesse reagir. Lin Yi avançou sem hesitar, encurtando a distância e acertando um chute poderoso direto no peito dele. O impacto tirou o ar do homem, e enquanto o corpo dele continuava preso pelas vinhas esmagadoras, ela o encarou com um olhar feroz e autoritário, pressionando-o por respostas. O homem foi arremessado contra o asfalto escorregadio pela chuva com um impacto pesado. Seu corpo bateu forte no chão e depois deslizou pela estrada molhada com a força do ataque de Lin Yi, fazendo a água espirrar ao redor dele. Vendo que o primeiro movimento deles desmoronou tão rápido, outro capanga reagiu imediatamente. Ele levou um apito à boca e soprou um sinal agudo e penetrante através da tempestade, chamando reforços no instante em que percebeu que o número atual deles não era suficiente. Quase imediatamente, a área ao redor de Lin Yi começou a se agitar. Mais inimigos surgiram dos cantos escuros da rua, de becos estreitos e até dos telhados acima. Cada um carregava uma arma diferente, e juntos eles avançaram até Lin Yi ficar completamente cercada. No centro da emboscada, o líder deles finalmente deu um passo à frente. Uma bandana vermelha estava amarrada na cabeça dele, e em suas mãos, ele carregava uma espada enorme. Com o queixo erguido de forma arrogante, ele levantou a lâmina e a apontou diretamente para Lin Yi. O líder zombou dela com desprezo aberto, tratando Lin Yi como nada mais do que uma garotinha escondida atrás da reputação de Denton Beer. Então, sem dar a ela mais tempo para falar, ordenou que todos os seus homens avançassem contra ela ao mesmo tempo. Um brilho verde intenso começou a queimar nos olhos de Lin Yi enquanto ela encarava a multidão ao redor. Não havia medo em sua expressão. Em vez disso, ela perguntou se eles estavam mesmo subestimando ela, e então declarou que aquela era a oportunidade perfeita para testar o treinamento de combate contra múltiplos alvos que vinha praticando recentemente. No instante seguinte, Lin Yi liberou sua energia espiritual em uma onda ampla. Inúmeras vinhas verdes afiadas, parecidas com chicotes, explodiram para fora através da chuva, atacando em todas as direções como uma tempestade de lâminas vivas sob seu comando. As vinhas se moviam com uma velocidade assustadora, agarrando vários atacantes e prendendo-os no ar antes que conseguissem completar o ataque. Enquanto os inimigos amarrados eram puxados e perdiam o equilíbrio, Lin Yi continuava lutando de perto, acertando chutes rápidos e precisos em qualquer um que conseguisse passar pelas vinhas e chegar até ela. Com um movimento decisivo, Lin Yi ordenou que as vinhas apertassem. Os inimigos já presos foram esmagados com ainda mais força, seus corpos suspensos no ar sem conseguir se defender enquanto se debatiam, se torciam e lutavam contra aquela contenção esmagadora. O capanga mais velho se contorcia dentro das vinhas, xingando entre os dentes enquanto o pânico finalmente tomava conta do seu rosto. Só agora ele entendia a verdade assustadora. O atributo único de madeira de Lin Yi não estava apenas prendendo seus corpos, mas também suprimindo o fluxo de energia espiritual dentro deles. Com o ritmo da batalha completamente em suas mãos, Lin Yi puxou os capangas capturados usando suas vinhas. Um após o outro, os homens em luta foram arrastados pela rua encharcada até serem reunidos em um único amontoado emaranhado, completamente presos sob o controle dela. Então, com um poderoso movimento amplo, Lin Yi lançou o grupo inteiro pelo ar cheio de chuva. Os corpos deles voaram pela rua em um arco desordenado, e enquanto ela os arremessava para longe, sua voz afiada cortou a tempestade, mandando que eles sumissem dali. Mas antes que Lin Yi pudesse baixar a guarda, um projétil afiado feito de energia roxa escura de repente rasgou a chuva que caía. Ele avançou contra ela em velocidade mortal, abrindo um caminho perigoso pela tempestade enquanto vinha direto em sua direção. A expressão de Lin Yi mudou no momento em que ela sentiu a natureza do ataque. Aquilo não era fogo comum. Era uma habilidade de chamas fundida com um atributo sombrio corrosivo. Chamas normais teriam dificuldade para queimar suas vinhas fortalecidas, mas esse fogo sombrio carregava uma qualidade muito mais perigosa e destrutiva. Ela reagiu imediatamente, girando o corpo para desviar e sair da rota do ataque. Mas mesmo com seus reflexos rápidos, a energia sombria ainda passou raspando por ela, cortando seu braço com força enquanto seguia adiante. Lin Yi soltou um suspiro de dor quando a sensação explodiu em seu braço, seus olhos se arregalando com o ferimento repentino. Sangue fresco escorreu da ferida, misturando-se rapidamente com a água da chuva que descia pela sua pele e deixando um rastro vermelho fino contra a tempestade fria. No momento em que o líder de bandana e os capangas restantes viram que Lin Yi tinha sido ferida, eles aproveitaram a abertura sem hesitar.
De todas as direções ao mesmo tempo, avançaram contra ela com as armas erguidas, tentando encerrar a luta antes que ela tivesse tempo de se recuperar. Quando as lâminas deles estavam prestes a se aproximar, Lin Yi liberou outra onda poderosa de luz verde. Num flash, uma barreira brilhante se formou ao redor do corpo dela, envolvendo-a completamente em energia espiritual protetora. A barreira explodiu para fora com uma força impressionante, atingindo todos os atacantes ao redor dela e lançando-os para trás pela rua encharcada de chuva. De pé no centro daquele brilho verde, Lin Yi olhou para eles com frieza e zombou, dizendo que nem 9 homens adultos conseguiam derrubar uma única estudante. O líder caiu e se apoiou no asfalto escorregadio, seus pés deslizando um pouco antes que ele recuperasse o equilíbrio. Mas em vez de explodir de raiva, um brilho calculista surgiu em seus olhos, e ele avaliou em silêncio tudo o que acabará de acontecer. Ele percebeu que, mesmo depois de Lin Yi ter sido forçada a uma situação tão perigosa, Fang Yi ainda não apareceu para salvá-la. Esse único detalhe bastava. Na cabeça dele, isso confirmava com certeza que Fang Yi realmente não estava mais em Tai City. Como seu verdadeiro objetivo já havia sido cumprido, o líder não perdeu mais tempo e ordenou que seus homens recuassem. Um por um, os capangas saltaram para longe em meio à tempestade e desapareceram pela chuva forte, deixando Lin Yi sozinha na rua, respirando pesado enquanto percebia que tinha sido atraída direto para a armadilha deles. A frustração tomou conta de Lin Yi, e ela bateu o punho com força contra uma parede próxima. Ao lutar com tudo que tinha apenas para se proteger, ela acabou provando sem querer exatamente aquilo que os inimigos escondidos mais queriam confirmar: Fang Yi estava ausente. Lin Yi se xingou por ter sido descuidada, com arrependimento pesando em seu rosto. Agora que o inimigo sabia a verdade, com certeza eles voltariam da próxima vez muito mais preparados. Ela entendeu que precisava criar um plano imediatamente, antes que a situação em Tai City saísse completamente do controle. Mas antes que Lin Yi conseguisse organizar totalmente seus pensamentos acelerados, o céu tomado pela tempestade acima de Tai City se iluminou mais uma vez. Ao longe, uma enorme coluna de luz dourada rompeu as nuvens e despencou em algum ponto dentro da cidade. No exato momento em que Lin Yi entendeu o que aquele brilho estranho estava tentando dizer a ela, sua expressão mudou completamente. A confusão desapareceu dos seus olhos quase na hora, e no lugar dela surgiu uma determinação firme e focada, como se a peça que faltava finalmente tivesse se encaixado e ela já tivesse decidido o que precisava fazer. Lin Yi não perdeu nem um segundo duvidando de si mesma. Ela imediatamente pegou o celular, segurando-o com força enquanto a chuva e o perigo apertavam ao seu redor, e seus dedos se moveram pela tela com uma urgência precisa. Com a mente focada em uma única coisa, ela fez a ligação e exigiu falar com Captain Su o mais rápido possível. Quase no mesmo momento, Captain Su continuava posicionada sob a chuva pesada, vigiando perto das barricadas que cercavam o trone recém-descido. Toda a zona restrita tinha sido isolada, a atmosfera estava tensa por todos os lados, e assim que ela atendeu a ligação de Lin Yi, sua primeira preocupação foi saber se Yi havia sido atacada. Lin Yi respondeu que tinha conseguido afastar os atacantes por enquanto, mas não havia nenhum alívio em sua voz. Ela sabia que essa pausa não duraria, porque a verdade já era óbvia. Todo inimigo se movendo na escuridão estava, no fim das contas, vindo atrás do trone. Então Lin Yi abaixou a voz e revelou a conclusão a qual os inimigos já tinham chegado. Do ponto de vista deles, quando Dentonberg desapareceu, Tai City deixou de ser uma cidade protegida por um guardião absoluto. Ela se tornou um lugar vulnerável, sem nenhum verdadeiro defensor de pé sobre ela. Quando essas palavras chegaram pelo telefone, Captain Su congelou sob a chuva forte, seu corpo ficou rígido, e o peso daquele aviso caiu sobre ela tão forte que ela não conseguiu responder de imediato. Captain Su lentamente voltou os olhos para a floresta selada à sua frente, com o rosto ficando tenso enquanto a chuva fria escorria por suas bochechas e encharcava seu uniforme. Do outro lado da ligação, o tom de Lin Yi ficou mais baixo, mais calmo e muito mais firme do que antes, como alguém que já tinha passado do medo para a decisão e sabia que não havia mais volta. A jovem pioneira disse que se aproximaria pessoalmente do artefato e o forçaria a reconhecê-la como sua nova mestre. Era uma escolha incrivelmente ousada, o tipo de declaração imprudente que faria qualquer um sentir um aperto no peito, mas por trás das palavras dela havia o desespero de alguém que entendia a situação com clareza. Se Tai City fosse ser protegida, então talvez alguém precisasse entrar direto no lugar mais perigoso de todos. Quando Lin Yi chegou ao local restrito, a tempestade ainda não dava nenhum sinal de parar. A chuva caía em cortinas pesadas ao seu redor, batendo no chão enquanto a presença assustadora do artefato se erguia à frente. Encarando diretamente aquela aura opressora, ela falou com convicção firme, admitindo que, se seu objetivo era proteger Tai City, então realmente não havia outro caminho para escolher.
No instante em que Captain Su entendeu o que Lin Yi pretendia fazer, ela correu pela chuva e a puxou com força para seus braços. Segurando Yi junto de si sob o temporal gelado, Captain Su a repreendeu por ser imprudente e tola, com a voz tremenda em uma mistura de raiva, medo e preocupação impotente. Ela alertou que esse artefato recém-descido carregava o atributo metal, e isso significava que seu poder seria assustadoramente afiado, brutal e letal, talvez 100 vezes mais perigoso do que as anomalias que elas já tinham enfrentado antes. Captain Su tentou fazer Lin Yi enxergar a realidade diante dela. Com o atributo madeira de Yi, ela quase não teria proteção contra uma força de atributo metal daquele nível, e enfrentá-la de frente não seria diferente de caminhar voluntariamente para a morte. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Captain Su enquanto ela implorava para que Yi não se sacrificasse, pedindo que ela não jogasse a própria vida fora em algo que parecia menos coragem e mais uma missão suicida. Mas aquele momento doloroso entre as duas foi destruído quase assim que surgiu. Um guarda veio correndo na direção delas pela chuva, com o pânico estampado em seu rosto pálido. Sua respiração estava irregular, seus passos eram desesperados, e a urgência em sua voz deixava dolorosamente claro que mais um desastre havia chegado. O guarda relatou o mais rápido que pôde que um grande número de organizações subterrâneas e facções neutras estava se movendo em direção à posição deles a uma velocidade assustadora. E a situação era ainda pior do que isso. Pioneiros registrados também tinham começado a invadir Tai City em ondas, transformando a crise em uma pressão vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Enquanto isso, por todos os cantos escondidos de Tai City, pioneiros renegados e mutantes se reuniam em números assustadores, como nuvens de tempestade se formando antes de um colapso violento. O boato da morte de Denton Bear se espalhou entre eles como fogo, e junto com esse boato veio o fim do medo que tinham dos militares e da Spirit Association. Aos olhos deles, Tai City agora era um campo de batalha aberto, sem lei, sem ordem e sem ninguém forte o bastante para impedi-los. Cegos pela ganância, eles se preparavam para avançar contra a zona restrita, totalmente convencidos de que quem tomasse o trono se tornaria o próximo governante absoluto de Xia. Ao mesmo tempo, longe do caos que consumia Tai City, uma equipe de resgate atravessou um portal giratório e entrou no domínio misterioso. A missão deles era direta, urgente e impossível de ignorar. Eles precisavam localizar o ponto exato onde Fang Yi havia desaparecido. Elder Wu e Xiao surgiram em um vasto deserto branco, onde a areia pálida se estendia infinitamente em todas as direções sob um céu estranhamente limpo. O brilho da paisagem parecia quase normal, fazendo todo o domínio parecer silencioso e vazio, como se eles tivessem entrado em um mundo apagado de qualquer vestígio de vida. Elder Wu confirmou que aquele era, de fato, o lugar onde a Dark Tide havia engolido Denton Bear. Mas, ao olhar para o deserto transformado, a confusão começou a surgir em seu rosto. A cena diante dele já não se parecia com o domínio aterrorizante de que ele se lembrava, e essa diferença tornava o silêncio ao redor deles ainda mais inquietante. Ele simplesmente não conseguia entender o que tinha acontecido. A energia sombria sufocante que antes preenchia todo aquele lugar havia desaparecido, e as antigas lápides que carregavam uma aura tão horrível também tinham sumido. Tudo havia desaparecido de forma tão completa que o domínio parecia nunca ter abrigado aquela escuridão em primeiro lugar. Então, sem o menor aviso, o céu acima dele se abriu de repente. Daquela rachadura rasgada, uma onda aterrorizante de energia sombria explodiu para fora, rolando pelo ar como uma maré negra. Todos os membros da equipe de resgate ergueram os olhos em choque enquanto aquela força esmagadora descia diante deles. De dentro da fenda sombria, Fang Yi de repente caiu e pousou na areia branca abaixo. Sua chegada foi tão abrupta e forte que quebrou o silêncio estranho do deserto pálido, deixando todos encarando-o em descrença absoluta. Até o próprio Fang Yi parecia surpreso por ter chegado a um lugar tão estranho. Ele apenas estava seguindo a assinatura de energia do trono recém-descido, usando aquele fio fraco de poder como guia de volta à realidade, e claramente não esperava que esse rastro o levasse primeiro até ali. Quando Elder Wu e Xiao viram a aura dourada envolvendo Fang Yi, seus olhos se arregalaram na hora. Era mesmo ele, Fang Yi estava vivo. Mas sua sobrevivência não foi a única coisa que os deixou chocados. O poder espiritual jorrando do corpo dele tinha se tornado tão vasto e tão completamente transformado que parecia estar muito além da força do próprio Elder Wu por uma margem quase inacreditável. Elder Wu sentiu a pressão da aura de Fang Yi se espalhando pelo ar, e naquele instante entendeu que o jovem pioneiro havia passado por uma mudança impressionante. O poder ao redor de Fang Yi já tinha subido muito além do terceiro nível do reino Jingan, alcançando uma altura que deveria ser impossível para ele atingir em tão pouco tempo. Quando Fang Yi ouviu alguém chamar seu nome, ele lentamente virou a cabeça na direção da voz. Sua atenção mudou com uma calma alerta, sua postura permanecia tranquila, mas sua percepção estava claramente fixa nas figuras diante dele. Seu olho vermelho brilhante se fixou nas pessoas descendo do alto.
Enquanto elas se aproximavam pelo ar, Fang Yi reconheceu a postura e a presença delas, percebendo que eram anciãos da Combat Zone. Yi Xiao foi o primeiro a dar um passo à frente, e sua expressão carregava tanto calor quanto um alívio impossível de esconder. Ele estendeu a mão e segurou firmemente a mão de Fang Yi, cumprimentando-o com uma sinceridade que deixava claro que ver Fang Yi vivo finalmente tirou um peso enorme do seu coração. Ele se apresentou como Yi Xiao, presidente da Xia Nation Spirit Association, falando em um tom aberto e sincero. Então contou a Fang Yi por que eles tinham vindo até ali. O objetivo deles era levar Denton Bear de volta para casa. Fang Yi aceitou o cumprimento sem mostrar muita mudança em sua expressão, mas seus pensamentos já estavam se movendo por baixo daquela calma. Como nunca tinha ouvido o nome Yi Xiao antes, ele naturalmente presumiu que aquele homem devia ter assumido o cargo enquanto ele estava desaparecido. Yi Xiao sugeriu que as estranhas perturbações espaciais provavelmente estavam ligadas ao trone recém-descido. Então Fang Yi explicou o que havia acontecido do seu lado. Depois de ficar preso dentro do domínio, ele vagou sem conseguir identificar as coordenadas da Terra, até que, por acaso, seu caminho cruzou com o grupo de resgate deles. Uma sensação repentina de urgência surgiu dentro de Fang Yi, e ele imediatamente pediu para voltar a Tai City sem o menor atraso. Elder Wu e os pioneiros veteranos concordaram na hora, seus rostos mostrando entusiasmo e orgulho, como se ajudar pessoalmente um jovem pioneiro tão extraordinário fosse uma honra que eles aceitavam de bom grado. Ninguém perdeu mais nenhum segundo. O grupo começou a canalizar sua energia espiritual em conjunto, e pouco depois, um enorme portal azul se abriu diante deles. Sua luz giratória se expandiu rapidamente, formando uma passagem brilhante e instável que os levaria de volta ao mundo real. Enquanto Fang Yi entrava no portal e começava a voltar para a realidade, uma sensação gelada de medo de repente tomou conta dele. Um pressentimento sombrio atingiu fundo seu coração, fazendo-o temer que sua prima, Lin Yi, pudesse estar em perigo mortal. Naquele momento, tudo o que ele podia fazer era torcer com todas as forças para que aquela sensação fosse apenas imaginação. Dentro do vazio azul giratório, o grupo avançava em velocidade incrível. Correntes de luz se torciam e fluíam ao redor deles por todos os lados, criando a sensação de estarem atravessando um túnel feito de pura energia. Elder mantinha a expressão composta, forçando-se a ficar em silêncio mesmo com inúmeras perguntas pesando em sua mente. Mesmo assim, Elder não conseguia parar de repetir mentalmente o que acabará de ver. Como Fang Yi tinha sobrevivido depois de ser engolido por aquela Darktide catastrófica. E, ainda mais inacreditável, como ele saiu de lá não enfraquecido, mas com um avanço tão enorme em cultivo. Longe do portal, Tai City já havia caído em completa desordem. A chuva pesada continuava caindo sobre a cidade, encharcando as ruas sem parar, enquanto fumaça se espalhava por estradas destruídas e prédios danificados como o rastro de um campo de batalha brutal. Por essas ruas arruinadas, os pioneiros defensores lutavam com tudo o que ainda tinham. Eles resistiam à pressão sem fim, tentando desesperadamente conter a maré esmagadora de invasores hostis que entravam em Tai City por todos os lados. Na linha de frente da batalha, o principal oficial da Spirit Association ergueu um escudo dourado no último instante possível, bloqueando o ataque de um renegado encapuzado. Enquanto o inimigo zombava da resistência teimosa deles, a expressão do oficial ficou mais sombria. Ele conseguia ver exatamente o quanto essas facções subterrâneas tinham se tornado arrogantes, dispostas a destruir a ordem da cidade só por uma chance de tomar poder. Com um movimento feroz, o oficial principal liberou uma onda de choque dourada e ardente que lançou os atacantes para trás. Ele imediatamente ordenou que seu pessoal contra-atacasse, mas no meio do caos, um relatório urgente chegou até ele. O perímetro defensivo ao redor do trone recém-descido já havia sido rompido. Percebendo quanto a situação havia se tornado perigosa, o oficial ordenou que seus subordinados se apressassem para reforçar os esquadrões que defendiam a linha de frente do trone. Ele declarou que seguraria aquela posição sozinho, então reuniu seu poder novamente e liberou uma sequência de chamas douradas, bloqueando os assassinos enquanto eles saltavam em sua direção. Um de seus subordinados hesitou, claramente sem querer deixá-lo para trás em um lugar tão perigoso. Mas o oficial deu uma ordem firme, mandando que obedecessem sem discussão. Então ele tocou o comunicador no ouvido, e sua expressão endurecida mudou um pouco, mostrando não apenas determinação, mas também um lampejo de esperança renovada. Ele revelou que uma notícia crucial havia chegado: se conseguissem sobreviver a essa onda de ataques, a vitória estaria garantida. Em outro ponto das ruas encharcadas de Tai City, 2 pioneiros defensores mal conseguiam manter sua posição contra as forças inimigas. Bem nesse momento, Wang Lan e Song Yimin surgiram através da cortina de chuva, e os defensores exaustos imediatamente se viraram para eles com olhos esperançosos, perguntando se a sede finalmente havia enviado reforços.
Song Yimin explicou com calma que todos os pioneiros agora estavam de olho nos recursos expostos de Tai City, especialmente porque a cidade parecia vulnerável sem a proteção de Denton Bir. Wang Lan, porém, usava um leve sorriso enquanto falava, deixando claro que eles não tinham vindo por ganância nem por ordens. Eles vieram retribuir um favor. Sem desperdiçar mais palavras, Song Yimin lançou o punho para frente e liberou um soco flamejante direto contra os atacantes. As chamas rugiram pela rua em uma onda violenta, engolindo as forças inimigas e espalhando-as com a força de uma explosão. Enquanto os inimigos desabavam sob o impacto do ataque, Wang Lan e Song Yimin olharam para eles com claro desprezo. Eles riram do quanto aqueles invasores eram pateticamente fracos, zombando deles por lutarem tão desesperadamente por Denton Bir, um homem que aqueles idiotas realmente acreditavam que já estava morto. Então Song Yimin falou em um tom frio e cortante, dizendo que uma multidão fraca, caótica e completamente desorganizada como aquela não tinha qualificação nem para sonhar em controlar o poder esmagador do Trone recém-descido. Quando os pioneiros adversários gritaram arrogantemente que o Trone de atributo metal pertencia a eles, Wang Lan nem se deu ao trabalho de responder uma única palavra. Ele simplesmente liberou suas habilidades de água em um golpe brutal, e no instante seguinte, os inimigos congelaram completamente onde estavam, seus corpos se transformando em esculturas rígidas de gelo sob a chuva que caía. A onda de invasão e expansão logo alcançou a vila particular de Fang Yi. Do lado de fora da residência, um grupo de capangas armados se reuniu e rapidamente percebeu que tinha encontrado a casa de Denton Bir. Um capanga cheio de cicatrizes riu com uma empolgação gananciosa, já imaginando os pertences de Fang Yi caindo em suas mãos, e sua expressão ficou ainda mais perturbadora quando mencionou as duas mulheres indefesas lá dentro. Mas antes que os capangas pudessem forçar a entrada pelas portas, uma melodia assombrosa de repente se espalhou pela chuva. Perto dali, uma pioneira ergueu uma flauta verde brilhante e começou a tocar, enviando ondas de som mágico pelo ar. O poder atingiu os invasores imediatamente, forçando-os a gritar e dançar sem controle, seus rostos se contorcendo de terror ao perceberem que tinham caído sob um controle mental assustador. Quem havia interferido era a pioneira de Moon City, Captain Shenhu. Ela estava calmamente de pé sobre uma rocha próxima, olhando para os capangas em sofrimento com olhos frios e indecifráveis, sua postura firme e composta apesar da tempestade furiosa ao redor. Enquanto Shenhu observava os capangas se contorcendo impotentes sob o controle de sua melodia, seus pensamentos voltaram em silêncio para algo que sua mãe havia lhe ensinado uma vez. Pessoas fracas, mas ainda movidas por uma ganância sem fim, podiam, do seu próprio jeito, se tornar realmente assustadoras. Ao pé da montanha restrita, uma enorme explosão de energia azul de repente rompeu para cima em direção ao céu escurecido pela tempestade. O brilho intenso cortou a cortina de chuva, chamando instantaneamente a atenção de incontáveis pioneiros renegados que enxameavam pela área próxima. Acima da multidão reunida, um invasor envolto em chamas rugindo flutuava alto no ar. Ele ria descontroladamente em meio à tempestade furiosa, transbordando arrogância e confiança enquanto declarava que o Trone já era dele. Então, sem o menor aviso, uma coluna cegante de luz azul intensa despenca direto na zona restrita, cortando o céu como um julgamento vindo dos céus. No instante em que aquele brilho atinge a terra, uma onda de choque brutal explode para todos os lados, rasgando o ar e atingindo os invasores antes que eles consigam avançar mais. Os renegados são forçados a recuar na hora, com os corpos travados de terror, porque a pressão esmagando todos eles é impossível de confundir. Aquilo não é uma defesa comum. É o poder esmagador e sufocante do Trone de atributo metal. Nesse instante, os invasores finalmente percebem que o artefato não está apenas se protegendo do perigo. A força dele é poderosa o bastante para repelir até os lutadores mais mortais entre eles, e isso só pode significar uma coisa: alguém dentro de Tai City já chegou ao Trone antes deles. A raiva se espalha pela multidão sedenta de sangue como fogo em capim seco. As expressões deles se contorcem de ódio enquanto seus olhos se fixam na cidade lá embaixo. Para tomar Tai City por completo, eles decidem que Spirit Association precisa ser destruída, e todos ligados a Denton Bir devem ser massacrados sem piedade. Mas bem quando as chamas rugem, os gritos ecoam e o caos engole o campo de batalha, uma voz calma de repente corta tudo com uma clareza assustadora. Fang Yi pergunta, em silêncio, quem estava chamando o nome dele. Antes que a multidão consiga sequer se virar para procurar a origem da voz, a figura dele aparece atrás deles, como se tivesse surgido do nada. Uma energia vermelha escura se enrola ao redor do corpo dele como uma tempestade viva, envolvendo Fang Yi numa aura tão pesada e aterrorizante que até o ar ao redor parece ficar mais denso. Todo o grupo invasor congela na hora, com os corpos rígidos, como se todos os músculos tivessem sido travados ao mesmo tempo. A arrogância de segundos atrás desaparece dos rostos deles, deixando apenas choque pálido e medo puro.
Um após o outro, suas vozes começam a tremer, e as palavras mal conseguem sair de suas gargantas quando reconhecem um homem parado diante deles. É a pessoa que eles tinham certeza absoluta de que já estava morta, o próprio Denton Beer. Fang Yi ergue uma das mãos com uma calma perturbadora, e ao lado dele, um portal vermelho escuro começa a girar, abrindo-se como a boca de um abismo. Lá do fundo daquele vazio ameaçador, sua espada enorme desliza lentamente para fora e se encaixa em sua mão, com uma presença tão pesada que faz o campo de batalha parecer ainda mais opressor. Ao ativar a técnica Great Hell Saber, que ele acabou de obter, uma pressão fria e assassina se espalha pelo corpo dele. Os invasores só conseguem encarar a cena em horror, paralisados no lugar, enquanto uma intenção assassina assustadora se acumula ao redor dele como uma tempestade prestes a desabar. Fang Yi não dá a eles tempo nem para respirar, muito menos para se recuperar do medo. Ele segura a lâmina gigantesca com força, firma sua postura no campo de batalha destruído e a balança em um único movimento esmagador. Desse golpe, um corte gigantesco envolto em chamas furiosas explode para frente, rasgando o chão com uma velocidade aterrorizante. O ataque destrói tudo à sua frente, abrindo um caminho em chamas como se o próprio campo de batalha estivesse sendo partido ao meio. No instante em que o ataque de Fang Yi acerta, todo o campo de batalha é engolido por uma erupção colossal de fogo e energia sombria. Os pioneiros renegados são pegos pela explosão antes mesmo de conseguirem reagir, e suas silhuetas desaparecem dentro da detonação violenta sem sequer terem a chance de soltar um último grito. Em um único instante, toda a horda é apagada por completo. Quando o impacto se dissipa, tudo o que resta é terra queimada, ondas insuportáveis de calor e chamas ferozes estalando pelo chão despedaçado. Enquanto as chamas furiosas começam a diminuir aos poucos e a fumaça densa se espalha pelo campo de batalha, Fang Yi lentamente direciona seu olhar para o pico da montanha restrita ao longe. As flutuações espirituais vindas daquela direção carregam uma sensação familiar demais para ele ignorar. Sua expressão fica séria quase na mesma hora, confirmando o pressentimento inquietante que ele já tinha sentido antes. Sua prima, Lin Yi, está naquele pico, e ela está tentando tomar para si o perigoso novo trono. Bem acima do caos lá embaixo, no topo da montanha, Lin Yi flutua suspensa dentro de uma esfera brilhante de energia verde. Diretamente à sua frente está o imponente trone de atributo metal, liberando uma pressão tão esmagadora que o topo inteiro da montanha parece tremer sob seu peso. O espaço ao redor dela parece tenso e instável, com o ar se distorcendo sob aquela força, como se até o próprio pico estivesse tendo dificuldade para suportar o poder do trone. Mesmo com aquela pressão aterrorizante vindo de todos os lados, Lin Yi já entrou no domínio do trone e não mostra nenhum sinal de que vai recuar. Sua determinação é dolorosamente firme, e sua expressão carrega uma decisão que não deixa espaço para desistência. Ela está pronta para apostar a própria vida nessa tentativa, e se proteger Tai-Sith exige que ela sacrifique tudo o que tem, então ela está preparada para pagar esse preço sem hesitar. Abaixo do pico, Captain Su está usando cada última gota de sua força para manter a barreira protetora ao redor de Lin Yi. O suor escorre pelo seu rosto, seu corpo treme visivelmente pelo esforço, e mesmo assim ela se recusa a deixar a defesa ruir. Mesmo que manter a barreira ativa signifique queimar sua própria força vital, ela está determinada a proteger Yi pelo máximo de tempo que conseguir. Tudo o que ela pode fazer é resistir e rezar em silêncio para que a jovem pioneira tenha sucesso antes que seu poder espiritual se esgote por completo. Então, em uma explosão repentina de força, Fang Yi atravessa direto a barreira verde e entra no espaço protegido usando puro poder, lançando toda a formação defensiva em caos imediato. A barreira treme violentamente ao redor deles, sua superfície ondulando como se pudesse se despedaçar a qualquer momento. Os olhos de Captain Su se arregalam em alarme, e ela grita em choque, sem conseguir entender quem poderia ter rompido o perímetro deles com tanta facilidade e aparecido dentro da proteção sem aviso. Essa ruptura violenta imediatamente faz uma reação de retorno percorrer a barreira. A força avança direto contra Captain Su antes que ela tenha qualquer chance de se preparar ou se defender. Seu corpo se contorce com o impacto, sua respiração trava de dor na garganta, e no instante seguinte, ela tosse uma boca cheia de sangue, com a pressão finalmente quebrando suas defesas já completamente exaustas. Quando a força restante de Captain Su se esgota e seu corpo começa a desabar, sua guarda loira corre para frente e a segura pouco antes que ela atinja o chão. Mas no momento em que a guarda ergue a cabeça e vê a figura agora parada dentro da barreira destruída, o choque se espalha pelo seu rosto. Sua voz falha, presa entre descrença e admiração, enquanto ela gagueja o título que jamais imaginou que diria de novo, Denton Beer. Fang Yi volta seu olhar para Captain Su e a cumprimenta com uma calma que parece quase impossível no meio de tanta destruição. Captain Su só consegue encará-lo de volta, completamente atordoada, com sua expressão mudando entre descrença, choque e um alívio esmagador. Nesse momento, a verdade finalmente cai sobre ela.
O maior protetor de Tai City não desapareceu, afinal. Denton B realmente voltou. Ao perceber que a barreira destruída deixou sua prima exposta às forças perigosas que rugem ao redor do pico da montanha, Fang Yi age sem nem perder um segundo. Ele estende uma das mãos, e uma energia vermelha giratória jorra dele, avançando em direção a Lin Yi enquanto o corpo dela começa a cair. Antes que o poder violento ao redor do cume consiga engoli-la, aquela energia vermelha a envolve com cuidado e a segura no ar. O poder imenso de Fang Yi se espalha rapidamente ao redor de Lin Yi, formando uma enorme esfera brilhante de energia protetora em volta do corpo dela. Dentro desse escudo, ela fica completamente isolada dos elementos caóticos que rasgam o pico da montanha. A pressão mortal do trone de atributo metal ainda paira sobre ela como um peso esmagador, mas agora a barreira de Fang Yi permanece firme entre ela e aquela força avassaladora.